Bom dia, bom domingo a todos. Sejam muito bem-vindos à meditação online. Meu nome é Daphne, é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, ainda mais nessa época tão especial, que nós vamos falar um pouco sobre o Natal, sobre o seu real significado, e já iniciar, de certa forma, as celebrações da semana que vem. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que a meditação online dos domingos, ela tem a proposta de apresentar a Sahaja Yoga para quem não a conhece e também aprofundar a cada transmissão um dos aspectos desse vasto conhecimento trazido a nós por Shri Mataji Nirmala Devi. Então, se você ainda não conhece Sahaja Yoga, está chegando aqui agora, não tem problema nenhum, você pode participar da aula de hoje normalmente. E depois nós vamos explicar como você pode participar de outros cursos regulares da Sahaja Yoga, todos sempre gratuitos, para aprender os conceitos básicos com mais calma. Combinado? Dito isso, vamos já nos acomodar para a meditação. Podemos nos sentar de forma bem confortável. Se você estiver de sapatos, pode tirar os sapatos, mantenha o contato dos pés com a Mãe Terra. Procure relaxar todos os focos de tensão do seu corpo. As mãos repousam sobre o colo com as palmas voltadas para cima. Você pode fazer uma respiração lenta e profunda. E tente ignorar, pelo menos por agora, as outras notificações do seu celular. Vamos tentar manter a atenção por aqui, no momento presente. Bom, no encontro de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o tema proposto e depois passar para a parte prática, a meditação em si. É assim que nós sempre fazemos. E esse é o último domingo antes do Natal, portanto é um momento oportuno para a gente refletir sobre a mensagem que a encarnação do Senhor Jesus transmitiu. A gente acaba se esquecendo disso, né? Porque o Natal tem tantos outros símbolos, mas a mensagem de Jesus ela não é única, ela é variada e cada passagem da vida dele fornece lições muito valiosas do mais puro e verdadeiro valor espiritual. Hoje nós vamos extrair apenas algumas dessas lições e nós vamos tentar traçar um paralelo entre muitos conceitos que nós aprendemos no cristianismo, que são muito familiares para nós, com alguns princípios, algumas noções da filosofia indiana. Isso tudo segundo os ensinamentos da fundadora da Sahaja Yoga, Shri Mataji Nirmala Devi, viu, gente? E nós vamos ver que existe uma correlação em tudo, demonstrando que a verdade ela é universal, que a figura de Cristo é universal, embora essa verdade se apresente com diferentes nomes em diferentes culturas. Bom, nós vamos partir daqui do nosso sistema sutil. Você que já pratica Sahaja Yoga há algum tempo sabe que nós temos um corpo energético composto por 7 chakras e 3 canais de energia. Os chakras, eles se localizam ao longo da coluna, até o topo da cabeça, e os canais percorrem os lados direito, esquerdo e central. Cada um desses chakras desempenha uma função específica e guarda determinadas qualidades inatas, ou seja, que existem em todo ser humano. Só para dar um exemplo, o Nabhi, o chakra aqui do estômago, a principal qualidade dele é a satisfação. E no plano físico ele rege todos os órgãos do nosso sistema digestivo. Então, as doenças que se manifestam no estômago, nos intestinos, no fígado, no pâncreas, elas têm origem em bloqueios energéticos no Nabhi.
Da mesma forma, a insatisfação, o sentimento de vazio, a falta de generosidade são problemas que passam a existir quando esse chakra está em desequilíbrio. Mas além disso, todos esses centros de energia, todos esses chakras, eles representam diferentes estágios na evolução da humanidade. Então é como se o nosso microcosmo fosse a representação de tudo o que acontece no nível macrocósmico. Então, por exemplo, o primeiro chakra, o Muladhara, que a gente vê essa estrelinha de 4 pétalas vermelha, representa o momento que precede a criação, quando não havia nada, apenas o desejo. Já o segundo chakra, esse é a Kundalini. Já o segundo chakra, a principal qualidade dele em nós é a criatividade, e no nível cósmico, ele simboliza o momento da criação do universo durante a grande explosão, o Big Bang. E o Nabhi, o chakra do estômago, que nós mencionamos como exemplo, ele representa o período em que a humanidade passou a se organizar em sociedade, em unidades familiares, para melhorar o abrigo, a proteção. E na mitologia indiana, as qualidades do Nabhi são representadas por essa figura aqui, Shri Lakshmi. Mas subindo no chakra do coração, a gente observa um novo salto evolutivo que acontece quando os seres humanos eles vencem as suas necessidades mais primitivas e adotam o código da correta conduta, que em sânscrito nós chamamos de Dharma. Dharma significa retidão. E a personificação dessa qualidade do Dharma, da responsabilidade, é Shri Rama, cuja história está narrada no épico Ramayana. E Shri Rama foi um rei sábio, benevolente e viveu uma vida de muita austeridade. Então as pessoas naquela época, depois da encarnação de Shri Rama, passaram a ficar muito ritualísticas e muito rígidas, principalmente em questões espirituais, na religiosidade. E aí que a humanidade evoluiu para o nível do Vishuddha, o chakra da garganta, cuja principal qualidade é a comunicação. E no Vishuddha, os seres humanos começaram a voltar os seus olhos para Deus. E aí é introduzida na consciência coletiva a noção de lila, ou jogo divino. Isso significa que o excesso de rigidez do ritualismo é substituído pela capacidade de testemunhar a vida como um drama do qual nós somente tomamos parte, mas sem um envolvimento apegado. E Shri Krishna tem essa personalidade irreverente, brincalhona, e todas as passagens da vida dele trazem lições sobre como nós podemos desenvolver esse estado de testemunha. E aí, finalmente, a humanidade evoluiu para o nível do Agni, o sexto chakra. E isso ocorreu há 2021 anos atrás, com o advento de Shri Jesus. O nascimento de Jesus, e mais importante, a sua ressurreição, eles marcam uma nova era na humanidade, a era em que se deu a abertura do sexto chakra, o Agnya. O Agnya é o chakra que rege a mente e duas instâncias psíquicas que nós conhecemos como o ego e o superego. O ego e o superego, eles representam os dois maiores desafios para a nossa evolução espiritual, porque eles que nos dão a ilusão de individualidade e isso acaba nos levando ao egocentrismo, ao materialismo, a capacidade de fazer mal aos outros ou fazer mal a nós mesmos também. Mas a qualidade inata desse chakra do Agnya, e que é capaz de neutralizar tanto o ego quanto o superego, é o perdão. E Cristo foi a expressão máxima do perdão. Ele suportou um sofrimento inimaginável e ainda assim, durante a sua crucificação, ele perdoou. Quando ele fez isso, sendo Cristo uma encarnação divina, a encarnação do Filho de Deus, ele abriu a porta estreita do Agnya Chakra.
para que toda a humanidade fosse capaz também de perdoar. Então, isso foi um evento cósmico. A abertura do Agnya Chakra, ela representou uma mudança até mesmo nos sistemas penais, que a partir daquela época eles deixaram de seguir a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, para adotar penas proporcionais e que dão uma chance de redenção ao infrator. Então, a gente pode perceber que todos esses marcos representam mudanças na consciência coletiva. Nós podemos dizer que a principal mensagem de Cristo é o perdão. Com a prática da meditação, a gente tem a oportunidade de limpar, trabalhar o Agnya, para que essa qualidade se desperte, e não apenas isso, para que ela seja mantida, sempre se expressando na nossa personalidade, no nosso relacionamento com os outros. E a gente vai fazer isso, trabalhar o nosso Agnya na meditação de hoje, daqui a pouco. Então, a encarnação de Jesus, ela é tão grandiosa, são tantas lições, tantos pontos de reflexão que nós podemos extrair, além da sua infinita capacidade de perdoar, que a gente deve adotar. Shri Mataji sempre destaca que Jesus nasceu em circunstâncias muito simples, em uma manjedoura. Isso por si só passa uma mensagem muito grandiosa de que a riqueza material não importa de nada. Mesmo assim, a nossa cultura, que se diz cristã, é extremamente materialista. A gente sabe disso. O próprio Natal virou um feriado meramente comercial, né? Mas a ressurreição de Cristo, ela representa a vitória do Espírito sobre a matéria. E se vocês estão aqui, é porque vocês se importam com o seu espírito, vocês buscam algo maior. Vocês são buscadores. Como Shri Mataji nos explica, o segundo nascimento, que é anunciado em todas as religiões, sob diferentes nomes, mas é uma figura sempre presente, ele é o nascimento pelo Espírito. Cristo falou muito sobre isso. E agora a gente vai tentar entender como esse segundo nascimento é tratado na filosofia indiana. Bom, segundo as escrituras sagradas do hinduísmo, existe dentro de nós uma energia maternal na base da coluna, chamada Kundalini. Ela normalmente está adormecida, mas quando a gente a desperta, ela sobe como se fosse um feixe de luz, e nesse caminho ela nutre, limpa e regenera todos os chakras. Ela começa a curar os nossos desequilíbrios, um processo muito gradual, mas muito bonito. E ao chegar no topo da cabeça, no 7º chakra, a Kundalini nos dá o que há de mais precioso, que é a união do nosso eu individual com o poder do amor divino. Esse evento, Shri Mataji chamou de realização do Si, ou em sânscrito yoga, porque yoga literalmente significa união. Em sânscrito nós também podemos dizer que esse estado é Atma Sakshatkar, ou Moksha, a libertação da alma. A realização do Si é algo pelo qual nós ansiamos profundamente, às vezes sem nem mesmo saber, porque ela representa um reencontro entre o nosso ser divino com o nosso ser profano. Então a gente reencontra o que a gente estava buscando, que é a nossa essência verdadeira, que é o espírito. E o espírito, como a gente sabe, fica soterrado por todo esse materialismo que nos cerca. O espírito tem 3 atributos: Sat, Chit, Ananda, a verdade, a consciência e a bem-aventurança. Esses 3 princípios são despertados na nossa consciência. Quando a Kundalini ascende, ela ilumina o espírito, e o espírito passa a iluminar a nossa consciência. A união da Kundalini e do espírito no 7º chakra, no Sahasrara, é o que nós podemos chamar de ressurreição. É uma nova vida, uma nova consciência.
E o primeiro estágio nessa nova consciência é o que nós chamamos de consciência sem pensamentos, que é o estado meditativo. A nossa mente fica alerta, ou seja, nós temos consciência de tudo que acontece ao nosso redor, do som, se está frio, se está calor, mas ao mesmo tempo a mente fica silenciosa. Existe um silêncio mental, existe um intervalo entre um pensamento e outro que nada mais é do que o silêncio. E esse silêncio nos dá profunda paz. É uma imersão muito profunda em um estado de relaxamento que é consciente ao mesmo tempo, não é nenhum transe, nenhuma hipnose. Mas a mente fica calma e aí ela passa a refletir toda a beleza do nosso ser. O fato é que nada disso teria sido possível sem a encarnação de Jesus, porque foi ele que abriu o sexto chakra, e o sexto chakra está logo abaixo do sétimo, então a Kundalini tem que passar por ele para chegar no Sahasrara. Todo o drama da crucificação teve que ser desempenhado, e a gente sabe o quanto isso foi sofrido. As escrituras sagradas, isso é muito interessante, elas também as escrituras sagradas indianas, como Shri Mataji nos diz, elas também previram o advento de Jesus Cristo. Na tradição hindu, ele é chamado de Mahavishnu e a sua mãe Maria de Shri Mahalakshmi. Então, Cristo é uma personalidade universal e a passagem dele por essa terra é a concretização de profecias muito antigas e muitas delas não têm nem mesmo uma conexão com as religiões monoteístas do Ocidente que nós conhecemos bem. Shri Mataji explicou isso em muitas oportunidades. Ela fez todas essas correlações porque ela tem conhecimento muito profundo das escrituras sagradas das mais diversas tradições religiosas. Só a título de curiosidade, para vocês saberem, Shri Mataji nasceu numa família cristã e os cristãos são minoria na Índia. O pai dela falava muitas línguas e ele traduziu o Alcorão para o Marathi, que é um dos idiomas falados no subcontinente indiano. Então eu acho que o melhor que a gente tem a fazer agora é ouvir Shri Mataji. Vamos ouvir os ensinamentos diretamente dela. Para você que está chegando pela primeira vez, Shri Mataji deixou milhares de palestras gravadas e nós costumamos assisti-las sempre. Essas palestras são a fonte do conhecimento que a gente tenta aqui transmitir para vocês em todas as aulas, palestras e encontros da Sahaja Yoga. Por isso não tem nada melhor do que aprender diretamente com Shri Mataji. E hoje nós vamos assistir ao trecho de uma palestra que foi proferida por ocasião do Natal, no ano de 1993, na Índia. Então Shri Mataji está falando para uma plateia composta em sua maioria por indianos, que são hindus, eles vêm de uma origem hindu. Ela tentou enaltecer a importância da figura de Cristo também para pessoas que vêm de outros contextos religiosos. Bom, mas para assistir a palestra de Shri Mataji, vamos manter a postura receptiva que nós adotamos no início. Vamos colocar as duas mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. Por enquanto, feche os olhos, traga sua atenção para dentro um pouquinho. Você pode prestar atenção na respiração. Acalme a sua mente. Quando a gente ouve Shri Mataji, a gente assimila as coisas em muitos níveis. Mesmo que você não entenda algo mentalmente, não se preocupe. Ela nos trabalha em níveis muito sutis. Portanto, apenas assista a palestra com a mente e com o coração abertos. On this occasion of his birthday, we have to realize that Christ was born
from the same things as Sri Ganesh. So he was wisdom, source of wisdom. He said few things because they didn't allow him to live long. At the most 3.5 years, he could lecture to people. But whatever he said is so truthful, so correct, and so wise. Of course, they might have tried to dabble with that, but still lots of truths are left in the Bible, no doubt about it. And his lifetime he spent in just telling them what is the truth is. He is the first one who talked so clearly about God. On his level, we have 3 other people in the area of tapa, which is here. One is Buddha, another is Mahavira. Now, both Buddha and Mahavira were born at a time when they saw that ritualism is taking place, the reality. So they said, we will not talk of God. Anishwarvad. We will not talk of God. First we will only talk about the Chaitanya. That everybody did. Even the guru of Janaka, who was Ashtavakra, only talked about the vibrations. Even Nanaka did that. When Namadeva went down to Punjab, he told him, don't talk about God. Don't talk about Hari. Better talk about Paramachaitanya first of all. Because one can reach only Paramachaitanya to begin with, and then they will say, where is God after all? But it's only Christ who talked about God at that time, when it was more that they didn't want to talk about God Almighty. He was a daring person, were never afraid of anything, no doubt. But his childhood has not been described anywhere, which is very sad. We have got the beautiful description of Sri Krishna's childhood and also Sri Rama's childhood, except that once he was in argument with some Pharisees, and how clever he was, and they were all flabbergasted at his discussion. That's all, nothing more. But later on, though they had showed no regard for Mary, the people couldn't help it. They said, there has to be some Devi, some goddess. How can Christ take birth from her? So they named her Madonna. And that's how this Mother Mary was called as Madonna. Means maiden, means virgin. And this Madonna was then started occupying the place of churches everywhere, and people regarded her as a goddess. It is the people who said, not in the Bible, not in the Christianity, but the people started calling her Madonna. And from that Madonna level, that people started seeing the mother and the motherhood. She was Mahalakshmi, we know that very well. And we worship her as Mahalakshmi. Thing is his birth. He was born in a manger. Just imagine, in a manger, full of straws assembled together. This child was born, where there were other animals used to be. See the way this great incarnation took birth. He was not king. He was not a big rich man. He was born as a very poor person, and in a place which is something very much below the human standard. This message is that you don't need palaces, you don't need huge places to be born. You can be born anywhere if you are a pure spirit. If you are Christ, such a great personality was born like that. Now the other way now, people go. They are extremely money oriented, very materialistic,
I mean, to such a limit that you can't understand what are they up to. They are destroying themselves with whatever money they have made. They have no sense, they have no proportion. This is what is happening in the West. And we are trying to follow them also. We are trying to follow their destructive methods, and we are trying to think that we are very advanced. Advanced towards doom. That's what they are. We have to be very careful with our children, with our relations, that we don't go to their dirty things and take to their dirty ways which they have created in the name of God. In the name of God. Now this group that we have here is quite a large group, and we are Sahajogis. We are all blessed people. We know what His divinity is, and we know what Christ is. Whether you are born a Hindu or anything makes no difference, because Christ is universal. He is the support of the universe. That's what is written in Devi Mahatmya. He will be the support of the universe. So, one has to understand that we should never ridicule anybody if he is following Christ, and that we should worship him with the same affection, with the same devotion, with the same surrendering as we worship Sri Ganesh. Because I don't think Christians have any faith about Christ. No faith. We believe in Christ, you cure my father, do this, do that. But a Sahajogi's faith works. Your faith is an enlightened faith, and it works. But you must have faith in yourself, in Sahajoga, and in the life you are leading. Unless and until this happens to you, you shouldn't call yourself a Sahajoga. I see still there are people on the periphery. Then you don't know what to do about it. You don't understand in a mental way, but you just float into the immense love of God, and you want to give this love to others. Look at Christ. He was angry with the people who were selling things near the church. At that time it was not the church, but they call it a tabernacle. And he was very angry that in the temple of God, these people are selling things outside. And he took a big hunter and hit them hard. But he was Christ. At the same time, when he was crucified, he said, "Oh God, my Father, please forgive them, because they don't know what they are doing." This is what is one has to understand from him. His character, how forgiving, how loving he was, how he looked after the people, how he helped people for their emancipation. In those days of complete chaos and anarchy, he stood up and talked about truth and about such things like spirit, like ascent. I mean, they were all blind people. They didn't know what it was he was talking about. And he talked about it. There's a lot of myths that exist in the Bible, and one of them is that when the resurrection time will come, your bodies will come out of your graves. It is not only with Christianity, but also with the Muslims, and also for the Jews. Now think of it. After so many years, what remains in the graves? Few bones. And these few bones, if they come out, how can you give them realization? Think of it. It's a big myth. One should understand. Logically it's not proper. So what is the thing is, I must say, Nala Damayanti Akhyan, in the Indian philosophy, they have given a clear-cut idea that when this Kali Yuga will come, so many great seekers who are seeking God in the hills and dales, mountains, will be born again, and they will be given their self-realization. Their Kundalini will be awakened. This is what is said, and that seems to be a very logical
thing because we are doing that. And today's population growth is also because so many have taken birth. I don't know how many will get their self-realization, how many they are going to get it. But those who have got it have to establish themselves. Establish themselves. Temper is the worst thing, and Sri Krishna has told that temper is the worst, from where everything starts. So we must control our temper and understand that Christ was the embodiment of forgiveness. Embodiment. We are worshipping Him today. How He forgave people. Those who crucified were not the Jews actually, they were the Romans. The Roman authorities crucified Him. But Paul decided that we should try to condemn the Jews, so the Jews have done it. Jews have not done it. And they condemned Jews forever. With this kind of a attitude, people hated Jews and they troubled them and they were tortured. Then Jews also had a reaction. They are equally the same. So it's not the Jews, because it's never done that you ask a multitude, a magistrate asks the multitude whether you should crucify a thief or this man. It's never done. They have to take their own decisions. It's never done. So this is just to bring a curse on the Jews. This Paul has done the greatest harm. But now, thank God, we have many Jews, and we have also a center in Israel. It's working out all over. We have lots of people from Iran who have come to America, who are also Jews and who are also Muslims. They all have taken to Sergio. So it is something that's happening. And also the Sufi people from Turkey, I hear, are joining us, and also Sufi people from India will be able to get them. So thus it will work out, and it will work out for everybody's good. But first of all, we should understand how Christ was, and how His life was, and how He loved the world. He came on this earth to be crucified. He knew He was to be crucified, and He did it. The way they have given His picture is not correct. He was a very healthy, hefty, tall person. He had to carry that cross. Those people who paint him like a TB patient should know that if they have to carry the cross, can they do it? So all sorts of things they have done to harm his personality, to assassinate his character. But you, being Sahaja should know about him and must have full respect, full faith in him. And he is your eldest brother. As Sri Ganesha is, he incarnates as your elder brother. He is there to look after you in every trouble, in every kind of turmoil. He is going to help us in every way, all the time, and only way is to surrender, to forgive. That is the quality of Christ we have to imbibe. May God bless you. Com as palavras de Shri Mataji ainda ecoando em nós, vamos meditar. Primeiro nós vamos trabalhar os chakras com algumas afirmações. Afirmações que vamos dirigir a Kundalini e vamos chamá-la de mãe, considerando que ela é uma energia maternal feminina. É um diálogo que nós estabelecemos com essa fonte de energia primordial dentro de nós. Assuma a postura de meditação, como você vê na tela.
Você pode encostar as costas no encosto da cadeira. Fique bem confortável, mas procure manter a coluna ereta. Apenas a mão direita vai se movimentar. É muito simples. Primeiro, coloque a mão direita no lado esquerdo do peito, no coração, onde reside o espírito. Pergunte, em voz alta ou em pensamento apenas: Mãe, em verdade, quem sou eu? Mãe, quem sou eu? Nós mesmos vamos responder: Mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Faça essa afirmação por pelo menos 3 vezes. O Espírito é Sat Chit Ananda. Verdade, a consciência e a bem-aventurança divinas. Leve a mesma mão agora para o lado esquerdo, do encontro do pescoço com o ombro, o Vishuddhi. A passagem da Kundalini é impedida quando nós acumulamos muito sentimento de culpa aqui nesse chakra. Portanto, nesse ponto é muito importante afirmar: Mãe, por tua graça, eu não sou culpado de nada. Ou, Mãe, por tua graça, eu não tenho culpa de nada. Faça essa afirmação por várias vezes, até você sentir as palavras serem absorvidas interiormente. Não pense em nenhuma situação específica agora, apenas afirme. Se liberte de toda e qualquer culpa, perdoe a si mesmo. Suba a mão para o Agnya Chakra, ele que tem sido objeto da nossa atenção hoje.
inspirados na imagem, na mensagem, na figura de Cristo, vamos exercer o perdão. Vamos perdoar a nós mesmos, vamos perdoar a todos. De uma forma muito simples. Vamos fazer a afirmação: Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Sem pensar em nenhuma situação específica, apenas no geral. Isso basta para que o Agnya se abra e a Kundalini passe. Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Para simplificar, afirme eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo por várias vezes. Mas não de forma mecânica, com o coração. Suba a mão para o topo da cabeça, o sétimo chakra, nosso ponto de chegada. O Agnya é só uma porta para que a gente chegue aqui, que é onde acontece o estado de yoga. Simplesmente peça, com o seu livre-arbítrio, manifestando o seu desejo. Peça sua Kundalini: Mãe, por favor, me dê a realização do si. Por 7 vezes, Mãe, por favor, me dê a realização do si. Quem já medita pode alterar a afirmação e dizer: Mãe, por favor, estabiliza a minha realização do si. Ao terminar, no seu próprio tempo, sem pressa, abaixe a mão, mantenha os olhos fechados. Perceba como você se sente interiormente. Se você está mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, mais entregue.
Gentilmente, leve agora a mão esquerda para o topo da cabeça, mas sem encostar no couro cabeludo, mantendo uma distância. E veja se você sente uma brisa fresca ou quente saindo do topo da sua cabeça, vindo de baixo para cima. Procure em toda a extensão da cabeça. Baixe a mão esquerda e faça a mesma coisa com a mão direita, para ver se você sente na palma da mão um fluxo de energia emanando do seu sahasrara. Ele pode ser quente ou fresco. Abaixe a mão direita e com ambas as mãos no colo, as palmas apontando para cima, dirija sua atenção, a sua consciência para as palmas das mãos. Veja se você sente peso, pontada, formigamento em algum dos dedos, ou numa mão como um todo, por exemplo, a mão esquerda mais quente ou mais pesada do que a direita. Apenas observe sem tentar, por enquanto, compreender o que isso significa. Apenas registre. Essas sensações nós as chamamos de vibrações. Com o despertar da Kundalini, a consciência vibratória é despertada em nós. E todas elas têm significado. Elas indicam o que está acontecendo no nosso corpo sutil. Só para vocês entenderem, por enquanto, o princípio mais básico. Quando nós sentimos calor, peso, pontada ou formigamento, isso significa que existe algum bloqueio energético nos chakras ou nos canais. A brisa fresca é indicativa de equilíbrio. Significa que a Kundalini percorreu os nossos centros e não encontrou nenhum obstáculo. Mas o calor, a pontada, todas essas sensações, elas são positivas também, porque elas significam que a Kundalini está nos trabalhando. Então nós não devemos ter medo nem ficar angustiados se nós sentimos qualquer coisa diferente da brisa fresca. Mas o importante é que tudo isso significa que a Kundalini de fato despertou e nós podemos perceber isso na nossa consciência. Agora vamos nos dedicar um pouco à meditação em sua essência, que é a consciência sem pensamentos. Feche os olhos, procure mergulhar no silêncio dentro de você. Veja, os pensamentos virão, mas você apenas diz para o pensamento que vier, esse não, esse não. Ou então eu perdoo, deixe ele passar, sem se apegar, sem reagir ao pensamento, como se você estivesse testemunhando de longe. Tente fazer isso nesse momento final da nossa meditação.
Abra os olhos lentamente para encerrar a meditação. Espero que todos tenham conseguido alcançar a consciência sem pensamentos. E lembre-se mesmo, uma fração de segundo já é suficiente. Portanto, não fique frustrado se você ainda teve muitos pensamentos. Isso é normal. Vamos juntos unir as duas mãos, inclinar a cabeça e dizer Namastê, a saudação indiana que significa o Deus que habita em mim. Saúdo o Deus que habita em você. Nessa saudação eu me despeço, agradeço imensamente a presença de todos. Já aproveito para desejar um Feliz Natal. Espero que essa nossa meditação de hoje possa ter ajudado a despertar em nós o verdadeiro espírito natalino. Se você quiser entrar em contato conosco, basta acessar o link na descrição do vídeo e aí você pode também se manter informado sobre os próximos cursos e atividades da Sahaja Yoga. Nós temos um novo curso começando em janeiro. Você pode entrar em contato conosco para ter mais informações sobre como se inscrever. Também tem um formulário para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem relatar a sua experiência, nós teremos o maior prazer em responder e conversar com vocês, conhecê-los melhor. Grande abraço, mais uma vez, Feliz Natal, Namastê.